Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o reino dos fungos. Nesse reino a gente tem representantes que são multicelulares, formado por várias células, e representantes unicelulares. Os representantes unicelulares são as leveduras, extremamente utilizadas na fermentação. A gente vai ver que na fermentação de pães, de bebidas alcoólicas, a gente utiliza esse fungo unicelular chamado leveduras. Mas também temos os representantes multicelulares, ou seja, aqueles formados por mais de uma célula. E aí eles são até mais conhecidos que as leveduras, que são os cogumelos, os bolores, que se desenvolvem em pães, por exemplo. Olha só, vou falar de 3 características aqui presentes nos fungos que são importantes, porque essas 3 características aproximam os fungos muito mais do reino animal do que do reino vegetal, certo? Olha, nenhum fungo, por mais que ele seja verdinho, ele faz fotossíntese. Então, todos os fungos são heterótrofos e eles vão se nutrir da matéria orgânica onde eles estão se desenvolvendo, o substrato onde ele está. Se ele está num tronco de uma árvore, ele está se alimentando daquilo ali. Se ele está no pão, ele está se alimentando do pão. Se ele está na sua bota de couro, ela está se desenvolvendo, está se alimentando do couro, certo? Então se alimenta do substrato, mesmo que seja verdinho, não faz fotossíntese. Apresenta parede celular, Ah, mas isso o animal não tem, só a planta que tem. Sim, mas a composição é diferente. As plantas, elas têm parede celular, mas é a base de celulose. A composição da parede celular dos fungos, ela é totalmente diferente, porque é formada por quitina, certo? E armazena energia na forma de glicogênio, que é a mesma forma de armazenar energia dos animais. Então, essas 3 características aqui presentes no fungo faz com que os fungos sejam muito mais semelhantes aos animais do que semelhante aos vegetais, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho da anatomia, dos fungos. Os fungos, eles são formados por estruturas minúsculas, chamadas de hifas, certo? Um conjunto de hifas, várias dessas ramificaçõezinhas aqui formam o micélio, certo? Esse micélio, ele pode estar abaixo do substrato, então você não consegue ver, certo? Porque ele está dentro do substrato, ou ele pode aflorar. Esses micélios que ficam no substrato, eles normalmente são considerados micélios vegetativos. Eles estão ali com a função de manter esse fungo vivo, a função fisiológica, absorção de nutrientes, fixação no ambiente, realização de respiração e fornecimento de energia, crescimento, certo? Quando o micélio ele aflora na superfície, e brota nessa estrutura aqui chamada de corpo de frutificação, a gente vai dizer que esse micélio aqui é o micélio reprodutor. Independente se ele é o reprodutor ou se ele é o vegetativo, ele é formado por hifas, certo? Então o micélio ele é sempre formado por um conjunto de hifas. Uma coisa interessante dos fungos é que nesse corpo de frutificação aqui, como eu falei para vocês, ele tem a função reprodutiva, a função fisiológica de reprodução. É aqui que vai acontecer a modalidade reprodutiva tanto sexuada quanto assexuada, certo? Numa das formas que a gente vai ver aqui, que é uma reprodução sexuada, a plasmogamia, ocorre uma meiose nessa região aqui e são liberados esporos. Esses esporos, eles são carregados com o vento e por isso um fungo ele se espalha. Quando você chega num local e sente cheiro de mofo e você começa a espirrar, possivelmente é porque aquele ambiente ali tem muito esporo de mofo suspenso, certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre a nutrição. Eu disse para vocês que os fungos eles não fazem fotossíntese. Então, como que eles se nutrem? Eles se nutrem por meio de uma digestão extracorpórea e depois eles absorvem. É uma digestão muito semelhante dos aracnídeos, Quando você chega perto de uma teia de aranha, que você normalmente vê um bichinho ali enroladinho ali, ele fica ali dias naquela teia de aranha, o que aquele inseto está fazendo ali? Na verdade, a aranha, ela regurgita suas enzimas digestivas. Essas enzimas digestivas, elas ficam ali digerindo
o inseto e depois ela vai lá e só absorve aquela matéria orgânica já toda digerida, né? Toda liquefeita, digamos. Com os fungos é a mesma coisa, né? Eles eliminam as enzimas digestivas no substrato. O substrato, então, ele começa a ser quebrado, ele começa a ser digerido, fragmentado e depois as hifas vegetativas vão lá e absorvem esses nutrientes, certo? Então, essa forma de digestão ela é muito interessante. Mas, além, né, de provocar doenças, de estragar a parede do seu quarto, mofando a parede do seu quarto, estragar o pão que você esqueceu de botar na geladeira, enfim, né? Além de mofar as coisas, os fungos eles também estabelecem relações harmônicas extremamente interessantes, que são relações mutualísticas, onde duas espécies diferentes passam a viver juntos e essa relação ela é benéfica. Por exemplo, fungos, eles passam a viver junto com raízes de plantas, né, numa formação que a gente chama de micorrizas, e essa relação ela é fundamental tanto para o fungo quanto para a planta. As raízes dessas plantas elas passam a absorver mais água, né, porque o fungo auxilia na absorção de água, de nutrientes do solo. E o fungo sai beneficiado porque a planta produz glicose e ele pode se alimentar dessa glicose. Então, ela é uma relação mutualística, harmônica, né, fundamental para a sobrevivência deles. E os líquens, que nós também já discutimos, são associações entre fungos e algas, também são associações harmônicas, né, onde os dois vão se beneficiar, ok? Essas hifas que nós comentamos aqui, né, que são esses filamentos que quando se unem formando um conjunto, um micélio, formam toda a estrutura do fungo, elas podem ser de dois tipos. As hifas podem ser do tipo cenocíticas ou septadas. O que são as hifas cenocíticas? São aquelas hifas onde não tem compartimento nenhum. É um filamento único com centenas de núcleos ali, certo? Não existe separação entre um núcleo e outro. É uma massa citoplasmática com vários núcleos ali inseridos. Já as hifas septadas, existe uma pseudofragmentação, né? Porque existe uma compartimentalização do núcleo, só que não isola totalmente o núcleo, né? São divisórias, são os que a gente chama de septos, né? Que vão separando os núcleos. Karime, por que é importante eu entender se a hifa é cenocítica ou septada? Nem tanto pelo significado desses termos, mas para a gente, na hora da gente classificar os fungos, né, os tipos de fungos, vai ser importante você saber se aquele fungo é septado ou cenocítico para você conseguir inserir esse fungo dentro da classificação. Porque o reino dos fungos, eles são divididos em 4 filos. Os quitridiomicetos, os zigomicetos, ascomicetos e basidiomicetos. Esses 2 filos aqui, ó, quitridiomicetos e zigomicetos, eles têm hifas cenocíticas. Então, hifas que não têm septos, hifas cujos núcleos eles ficam todos ali emboladinhos. Já os ascomicetos e os basidiomicetos, eles são formados por fungos cujas hifas são septadas, certo? Esse modelinho aqui que a gente viu aqui embaixo. Se você pegar algumas literaturas mais antigas, alguns livros mais antigos, você ainda vai ver o filo dos deuteromicetos, os chamados fungos imperfeitos. Essa nomenclatura, ela já caiu em desuso porque esses fungos depois eles foram distribuídos aqui conforme, né, o maior ou menor grau de parentesco, eles foram distribuídos aqui nesses outros filos e acabou dissolvendo esse filo aqui, certo? Então vamos falar um pouquinho na escala evolutiva, né? Os primeiros a se formarem, depois até os mais recentes, certo? Então os primeiros a se formarem na escala evolutiva foram os quitridiomicetos. Eles são fungos unicelulares ou multicelulares, né? Você pode encontrar dos 2 tipos. Quando multicelulares, as hifas elas são cenocíticas, certo? A maioria é aquática, né? Portanto, a gente vai observar nesses fungos, sobretudo se eles forem unicelulares, né? Um flagelo que vai auxiliar na locomoção. Eles vão apresentar uma característica que nos animais não é muito comum, né? Mas nas plantas sim, que é chamada alternância de geração ou metagênese. O que é isso? Uma fase da vida, eles são haploides, eles são N. Em outra fase da vida, eles são diploides, eles são M. Entre os animais, a gente tem
um filo, né? Futuramente a gente vai falar, onde a gente observa a alternância de geração, mas assim, 90% dos outros animais a gente não observa isso. Por exemplo, o ser humano, o indivíduo ele é 2N. O que é N não é um indivíduo, é uma célula, né? Que são os nossos gametas. Mas nas plantas e nos fungos a gente vai observar essa característica, metagênese ou alternância de gerações. Muitos se alimentam da matéria orgânica, né, em decomposição, e muitos são causadores de doenças, né? Eu vou chamar a atenção aqui para um fungo que é parasita dos anfíbios e que vem comprometendo extremamente a biodiversidade dos anfíbios, provocando a sua extinção. Então, ele é um fungo parasita que pode levar à morte mesmo desses anfíbios aqui. O segundo grupo, os zigomicetos, né, também formado por hifas cenocíticas, né, eles não formam corpo de frutificação. Eles ficam mais enfiados aqui no substrato, né, e aí a gente futuramente vai ver como que então vai ser a reprodução deles, certo? Eles são predominantemente terrestres, então, diferente dos quitridiomicetos, cuja maioria é aquático, eles também se alimentam da matéria orgânica em decomposição, também podem causar doenças, né? E também podem viver em mutualismo. Os zigomicetos mais conhecidos são aquele bolô que pode ser de coloração verde ou coloração negra, que se desenvolve nos pães, estragando os pães, mufando os pães. Também é o fungo da onde a gente produz o molho shoyu, né? O molho shoyu extremamente utilizado na culinária japonesa, por exemplo, ele é derivado de um fungo zigomiceto. Em relação aos outros filos aqui, né, os ascomicetos, eles também podem ser unicelulares ou multicelulares, certo? Só que, nesse caso, eles não são mais hifas cenocíticas, são hifas septadas. São esses fungos aqui que formam os líquens, são esses fungos aqui aonde a gente vai encontrar, é nesse filo aqui que a gente vai encontrar as leveduras, né? Que são importantíssimas no processo de fermentação alcoólica, na produção de queijos, né? Muitos queijos, eles são saborizados por conta de fungos, né? Que são cultivados nesses queijos. Também são os fungos do filo dos ascomicetos que formam os antibióticos, né? Aliás, o primeiro antibiótico descoberto, né? A penicilina, veio de um fungo chamado Penicillium, do gênero Penicillium, né? Então, em homenagem ao fungo, a gente deu o nome ao primeiro antibiótico, penicilina. E muitos são comestíveis, existem as turfas, que são fungos que se desenvolvem em carvalhos, né? Em um tipo de vegetal, eles são extremamente apreciados na alta gastronomia. E o filo dos basidiomicetos. E aí a gente tem aqui alguns que são venenosos, né? Temos também comestíveis, é o caso do champignon. E aí a gente tem que ter muito cuidado, porque nem todo cogumelozinho, aquele que você olha, né, tão bonitinho, tão coloridinho, que tem aquele, que é o corpo de frutificação, né, mas a gente chama de sombrinha, né, popularmente. Ai, que bonitinho. Cuidado, porque nem todos são comestíveis, alguns podem ser venenosos e até não matar, mas provocar alucinações, né? Eles provocam, os filos desse grupo aqui, né? Os fungos desse filo aqui, dos basidiomicetos, provocam doenças em plantas, né? Existe uma parasitose, na verdade uma micose, né? Causada por fungo, em plantas chamadas de ferrugem, que pode atacar pés de algodão, de batata, né, e destruir lavouras inteiras. E os tão conhecidos orelhas de pau, que são aqueles que formam como se fosse uma orelhinha mesmo no tronco de uma árvore, né, laranjinha. A importância ecológica dos fungos. Bom, os fungos eles são importantes porque, assim como as bactérias, fazem a decomposição da matéria orgânica, devolvendo esses nutrientes, fazendo a circulação dos nutrientes, né? A ciclagem dos nutrientes no meio ambiente. Muitos provocam pragas agrícolas, muitos controlam outras pragas agrícolas, então a gente pode pulverizar uma plantação que está, sei lá, com uma determinada larva destruindo essa plantação, e aí a gente pulveriza com um fungo que mata a larva. Então pode ser utilizado como controle biológico, formam os líquens, e a gente já falou, né, a importância dos líquens como
população pioneira numa sucessão ecológica, como bioindicadores de umidade, de pureza do ar. E também são utilizados como bioinseticidas. Então aqui, ó, é uma função muito parecida, você pode usar esses dois termos. Também tem importância econômica, né? Os antibióticos. Aliás, o primeiro antibiótico a ser descoberto, que foi a penicilina, ela foi descoberta no contexto da Primeira Guerra Mundial e salvou a vida de muitos soldados. Utilizado na fermentação alcoólica, e aí aqui a gente vê que é extremamente utilizado para a produção de bebidas alcoólicas, vinho, cerveja, cachaça, né? E na panificação, na produção de pães, bolos, pizzas, certo? Alguns são comestíveis, como o champignon, causam doenças, e as turfas, que a gente já falou, né? São a relação de micorriza entre fungo e raiz de planta, de carvalho, né? E é comestível, foi o que eu falei. Aliás, é uma iguaria cara e apreciada na alta gastronomia. Aqui eu trouxe alguns exemplos de micose, como frieira, pitiríase, candidíase, certo? Quero chamar a atenção para esse fungo aqui, né? A Clavíceps púrpura. Esse fungo, ele apresenta uma substância chamada ergotina, né? Essa ergotina, ela pode provocar alucinação, espasmos nervosos, convulsões, gangrena e até mesmo levar à morte, né? Ela é uma substância que age no sistema nervoso. Em baixa concentração, ela até pode ser usada na medicina, porque ela é um vasoconstritor e um estimulante da contração muscular. O problema é quando ele é utilizado, né? Quando esse fungo aqui ele é utilizado na forma de chás, efusões, né? Enfim, de uma forma aleatória, e aí pode provocar a morte do indivíduo, ok? É esse fungo aqui também da onde eles tiram a matéria-prima para a produção dessa droga aqui, a LSD, certo? Então, os fungos eles podem ter uma reprodução assexuada, e aí acontece por fragmentação. Uma daquelas hifas que estão lá no substrato, né, elas se fragmentam, e esse fragmento, aonde ele cai, nasce um novo conjunto de hifas, né, forma-se um novo micélio, certo? É o que acontece, por exemplo, nos líquens. Aí nos líquens a gente vai chamar esse fragmentozinho de sorédio, tá? Também ocorre por brotamento, a gente vai ver isso nas leveduras, né? Então você tem uma levedura que depois ela faz uma reprodução assexuada e aí esse brotinho vai crescendo, certo? Ou pode permanecer aqui, ou pode se destacar e daí depois um outro, né? Então vai se desenvolvendo por brotamento e por formação de esporos, por meio de esporulação. Vou falar um pouquinho desses poros aqui, né? A reprodução sexuada dos fungos, ela é chamada de plasmogamia. Por quê? Porque ela acontece quando duas hifas, que são N, que são haploides, elas se fundem como se elas se fecundassem, certo? Mas como elas não são gametas, né? Como elas são indivíduos, então é como se dois indivíduos N se juntassem para formar um indivíduo 2N, certo? E ó, aqui tá errado, ao invés de N é 2N, tá? 2N. Então, hifas haploides, elas se fundem e formam, então, uma estrutura 2N. Ah, eu botei N aqui porque os núcleos ainda não tinham se fundido, tá? Ó, a partir do momento que os núcleos, né? Porque aqui foi só fusão citoplasmática. Quando os núcleos, eles se juntam, num processo que a gente chama de cariogamia, e formam uma estrutura 2N. Ok? Aí aqui é que acontece o processo de esporulação, de formação de novos esporos. O que acontece? O zigoto, que é um indivíduo 2N, faz meiose e forma estruturas N. Então, ó, um indivíduo 2N, quando ele forma a estrutura N, a gente sabe que ali o que está acontecendo não é mitose, o que está acontecendo ali é uma meiose. E aí esses esporos, eles são levados pelo ar, né? A gente viu aqui, e aonde eles caem, eles germinam e dão origem a uma hifa haploide. Aí essa hifa haploide se funde com outra hifa haploide, formam uma estrutura 2N, e aí a gente consegue, então, fechar o ciclo, ok?